que você está de pé, já abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler 21, 22 e 23. Todos encontraram? Amém quer dizer assim seja. Se você encontrou, você diz, sim, encontrei. Todos encontraram? Sim. Se você não encontrou, diga, peraí. Gênesis é um livro fácil de encontrar, né? Então, capítulo 25, versículo 21, nós vamos ler, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte, e o outro, mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Deixe sua Bíblia aberta nesse livro, baixe sua cabeça, Senhor, eis aqui a tua palavra. Eis a palavra revelada para o nosso tema dos 12 dias, ó Pai. Eu creio assim, Senhor. Eu creio que o Senhor tem muito a tratar conosco, assim como o Senhor falou comigo nesse texto. Pai, fala com o teu povo, fala comigo mais uma vez. Senhor, como nós cantamos, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça neste lugar, que seja o Senhor a ser glorificado, Senhor. Abre os nossos corações para ouvir a tua palavra e que nós consigamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem a dirigir para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pode se assentar. É bem difícil estar aqui com vocês todos olhando para mim, é muito difícil, mas o Senhor tem nos dado graça, né? O Senhor tem nos capacitado, e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Eu sei que é um temor que nós temos. Algumas pessoas dizem, Ana, você não fica nervosa? Não, eu estou aqui atrás porque as cambitos estão batendo, as canelinhas estão batendo aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas dentro do texto que nós lemos, eu quero extrair para vocês alguns ensinamentos sobre maturidade. Hoje o nosso tema é maturidade. Maturidade para recomeçar. Eu fiquei pensando sobre esse tema, eu fiquei pensando sobre os 12 dias de clamor, que é um ano de recomeços, 2021, para nós. 2020 foi mais ou menos como se nós tivéssemos sido atropelados, não é verdade? E a gente olha e fala assim, alguém viu o caminhão que passou, alguém anotou a placa, porque ele passou, fez muitos estragos em nossas vidas, em nossa família, familiar, financeiro melhor, na saúde, enfim, tantos temores nós tivemos em 2020, e sinceramente 2021 começou, eu fico com essa impressão de que 2020 ainda não acabou, termina logo 2020 para que possamos viver de fato os recomeços. Ano passado, o subtítulo da nossa campanha foi Viveremos as maravilhosas promessas do Deus dos recomeços. Deus é expert em te fazer, em me fazer recomeçar. Tem uma canção que não é cristã, ela diz assim, coração, se apronta para recomeçar de novo. Recomeçar é um desafio para mim e para você. Recomeçar aquilo que nós vimos no primeiro dia da campanha. Recomeçar é como se você estivesse pegando algo que literalmente estivesse sob o seu conceito perdido. Mas Deus nos chama para recomeçar.
E para recomeçar, nós precisamos ter maturidade, não é verdade? Pegar algo que foi destruído, pegar algo que não deu certo, um relacionamento, um emprego, uma igreja, um ministério, pegar algo que não é fácil para você, que é um desafio, precisa de ter maturidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é maturidade, sobre o conceito de maturidade, sobre maturidade para recomeçarmos. O conceito de maturidade está ligado à função, ou melhor, à condição, sendo adulto, de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. A gente fala que há alguns adultos que não têm maturidade e que criança literalmente não tem maturidade. E não é isso que eu vejo como cristã. Eu vejo crianças tendo muito mais maturidade cristã do que muitos adultos. Eu vejo crianças fazendo pedidos de orações que você fica impressionado. Por quê? Porque ele tem maturidade cristã. Uma das qualidades de quem tem maturidade cristã é fé. E eu vejo crianças crendo em situações que muitos adultos não creem mais. Eu presenciei uma vez uma professora que me disse: irmã, eu não posso pedir para que as crianças façam os pedidos de orações. Eu disse: por quê? Porque as crianças que eu trabalho, elas são crianças de comunidade. E elas vão pedir uma casa. E Deus não vai dar uma casa para elas. Eu disse para ela: você é professora de que faixa etária? Ela me disse: de juniores. Eu disse: você precisa voltar a congregar, aceitar Jesus, conhecer esse Deus, porque Deus tem poder de dar uma casa para as crianças que moram numa comunidade. Deus tem poder. Então, existem adultos ministrando, eu não digo que é Itaquera, mas eu vejo isso, que não tem maturidade cristã. E nós vamos falar de alguém que recebeu uma promessa, mas que para começar e viver essa promessa precisou ter maturidade. Eu quero falar com você, primeiro, que existem características de pessoas que não têm maturidade. E aí, eu quero, diante de Deus, dar a você, meu irmão e minha irmã, um conselho. Ande com pessoas maduras, cristãs, com maturidade cristã. Converse com pessoas que têm maturidade cristã. Converse com pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. Compartilhe seus sonhos, suas ideias com homens e mulheres de Deus, que têm palavras de bênção para você. Hoje nós conversávamos, eu e o pastor Daniel Caseiro ali em Arujá. Ele disse: Ana, sabe, a gente tem que falar com gente que vai jogar um monte de combustível na gente. Porque tem crente, eu não vou falar de pessoas do mundo, eu vou falar de crente. Tem crente que você fala assim: eu estou pensando em comprar um Ford Ka. Aí o sujeito fala: mas a Ford está indo embora do Brasil, você vai ter problema com a manutenção. Então tá bom, então eu estou pensando em comprar um HB20. Mas o HB20 é muito perigoso, roubam demais o HB20. Quando você conversa com alguém que tem maturidade, ele vai dizer: minha irmã, estou nessa guerra por você. Você vai comprar o seu carro, você vai concluir a sua faculdade, você vai realizar o seu sonho, porque homem e mulher de Deus, maduro em Deus, tem palavras de bênção para você, para a sua vida. Então, quem não é maduro menospreza a promessa. Nós vemos aqui nesse texto que Jacó já tinha no ventre da sua mãe uma promessa de Deus. Quem é imaturo menospreza essas coisas. Não procura viver essas coisas. Ele diz que Deus se enganou. Ele diz que Deus se equivocou na sua escolha. O imaturo menospreza a promessa. O imaturo negocia princípios. Você não vê muito homem, mulher, jovens, adolescentes negociando princípios cristãos. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Está na moda, eu vou fazer também.
Depois eu me resolvo com Deus. Quantas vezes a gente ouve uma frase assim? Não, com Deus depois eu me resolvo. Deus é rico em misericórdia. Ele é bom demais. Basta que eu me ajoelhe e está tudo resolvido. Não está não, querido. Deixa eu te falar, não está não. Quem negocia princípios é corrupto. E a corrupção não se encontra só lá em Brasília com leite condensado, não. Corrupção se encontra na igreja, nas pequenas coisas, na educação de filhos, no relacionamento marido e mulher, existe corrupção. O imaturo tem seus comparsas, né? Tem aquele cara que ainda incentiva. Porque o imaturo, ele não vai procurar pessoas que confronte aquilo que ele está fazendo. Ele vai andar com pessoas que é comparsa, é meu parça. Jacó teve um comparsa aqui na sua história. Nós vamos compartilhar um pouquinho à frente. Imaturo tem os seus comparsas. O imaturo, qualquer alegria me diverte. Não importa a bênção, né? Não importa a bênção de Deus. Quer viver a vida. Deixa a vida me levar. Vou viver do jeito que eu quero, do jeito que eu sei, do jeito que eu posso, e vou viver na minha vida. Hoje, nós vivemos uma geração de jovens imaturos. E vou te falar uma coisa, os responsáveis dessa imaturidade somos nós, que não demos responsabilidades para os nossos filhos. Porque maturidade se conquista na responsabilidade. Quando você não deixa o seu filho fazer as coisas que é para ele fazer, você está criando um delinquente, um imaturo. Nós estamos vendo hoje uma geração de imaturos, de jovens imaduros, que não têm capacidade de ouvir um não, que não sabem viver com um não na sua vida. Imaturidade. Que batem o pé, que saem pisando, que saem chorando, que gritam, quando não gritam pela mãe. Homens adultos que ainda correm para debaixo da saia da sua mãe. Imaturo. Menina, menino, você que está querendo casar, coloque a primeira qualidade, a primeira característica do homem e da mulher para a sua vida. Maturidade cristã. Primeiro tem que ser crente e tem que ter maturidade. Eu quero aqui hoje para você dar 6 conselhos para adquirir maturidade. Nós vemos nesse texto a história de Esaú e de Jacó, 2 irmãos. Vocês conhecem a história. É conhecida muito pelas crianças, a gente conta muito essa história com eles. Havia uma promessa de Deus para esses 2 moços, para essas 2 crianças. O mais novo iria governar o mais velho. Mas o mais novo nasce já agarrado no calcanhar. Eu creio que essa briga já acontecia lá no útero. Já era uma questão de, deixa eu pegar aí no seu calcanhar, porque quando você sair eu já aproveito a deixa e vou junto com você. Jacó recebe a promessa de Deus, que ele iria governar. Que ele teria um povo, e que esse povo seria próspero. Havia uma promessa na vida de Jacó. Mas o que acontece comigo e com você, é que nós temos a tendência de adiantar a promessa. De resolver as coisas. Deus, você está demorando demais. Já que o Senhor falou que é meu, vou pegar para mim. Não é assim que a gente faz? Eu tenho orado sobre algumas situações. E aí eu disse, Deus, eu preciso pelo menos que o Senhor me diga se o Senhor está me ouvindo. Se o Senhor disser que já está me ouvindo, já está bom. Porque às vezes a gente tem essa impressão de que Deus não está ouvindo a nossa oração. E aí Deus respondeu, é só esperar. E aí o espera é uma incerteza, não é uma incerteza? Se aquilo que eu estou pedindo é meu, ou se Deus tem algo melhor do que aquilo que eu estou pedindo. Não é uma incerteza? Mas para quem é imaturo, para quem ainda não alcançou maturidade cristã, é um sim de Deus. É ou não é? É um sim de Deus.
Ah, é de Deus esse negócio. Vou lá, meto as caras e quebro a cara. Você pode viver a promessa na bênção ou na maldição. Dá para entender isso? Havia a promessa da vida de Jacó. Ele resolve, usurpador que era, enganador que era, adiantar essa promessa. E o meu conselho, o primeiro dos meus conselhos para você é: tema a Deus. Querido, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Eu não estou dizendo que você tem que ter medo de Deus. Eu estou dizendo que você tem que temer a Deus. Aquilo que eu faço, se Deus estiver comigo, será bênção, será maravilhoso. Eu viverei, vai ser glorioso, vai ser a plenitude de tudo aquilo que Deus falou que ia realizar. Mas o que eu faço, que Deus não está no negócio, só vai dar para trás. E olha que para dar para trás em algumas coisas, eu entendo bem. Quando você vê a promessa e vê esse espere, um sim, você não teme a Deus. Não se corrompa. Tente viver sem pecar. Jesus viveu aqui entre nós. E a Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não pecou. Ele não pecou. Ele era questionado, ele era confrontado e ele não pecou. O que ele me diz quando eu leio a palavra de Deus e vejo isso em Jesus? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo: Ana, dá para ser humano sem pecar. A maturidade cristã me faz entender que os princípios de Deus são verdades para mim. E que eles não devem ser corrompidos na minha vida. Mentir é pecar. Adulterar é pecar. Pornografia é pecado. E eles não têm tamanhos diferentes. É pecado. O que nós falamos com as crianças? Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. Pecado é pecado. Não se corrompa. Tente viver sem pecar. João diz: filhinhos, não pequeis. Mas, se porventura, contudo, se acontecer de vocês pecarem, vocês têm um advogado. E João está falando que não é aquele pecado planejado. Porque tem gente que sai de casa planejado. Não é verdade? Faz o planinho lá. Faz o planinho, risca tudo direitinho e sai de lá para pecar. Eu estou falando daquelas situações em que nos é colocada e de repente você percebe, o Espírito automaticamente diz: opa, o que é isso aí que você fez? E você automaticamente bate uma tristeza terrível, que é a tristeza do Espírito que habita em você, que testifica que você tem o Espírito Santo de Deus. É nesse momento que você se arrepende. Tem alguma coisa errada. Quando você comete pecado, está tudo bem. Tem alguma coisa errada. Você consegue vir, você consegue orar, tem alguma coisa errada. Porque o crente que tem maturidade, ele entende que quando ele peca, tem um buraco aqui dentro. Fica uma coisa ruim aqui dentro. Fica uma sujeirinha que eu preciso cuidar, eu preciso limpar. Ainda que seja difícil, viva sem pecar. Jesus deixou princípios básicos para cada um de nós. Seja feliz com Ele e para Ele. Com Jesus e para Jesus, com esses princípios. Caso contrário, você até pode ser feliz. Se é que existe felicidade nessa sua liberdade. Às vezes as pessoas acham que viver com Cristo é ser livre. Ser livre, querida, é subir num prédio de, 30 andares e saltar lá de cima. Isso é liberdade. Fatalmente você vai cair e morrer. Isso é liberdade. Quando a Bíblia diz que você é livre, ela está dizendo que você é livre
do juízo, do pecado e da morte. Ela não está dizendo que você pode viver a vida do jeito que você quer. Você deve viver a vida que Jesus quer. Mas plenitude na alegria de ser feliz é somente com Jesus. Você sabe o que é isso? Quando você tem Jesus, você vê alegria, felicidade, você contempla coisas simples e faz daquilo uma alegria fenomenal. E algumas pessoas ainda olham para você e dizem, como que ela pode ser tão feliz com tão pouco? Mas como diz as pessoas aí, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. Segundo conselho que eu tenho que te dar, tenha um caráter transformado. Jacó teve um processo complicado, comprou a sua primogenitude do seu irmão, negociou com ele, quebrou princípios, foge de casa e ele tem como comparsa sua mãe, e essa é uma parte que dá uma palestra para pais tremendo, porque a mãe preferia Jacó, o pai preferia Esaú. Então você já vê um conflito aí nessa família. E aí ele é obrigado, obviamente, até pelo que ele fez, a fugir. E com a sua comparsa, ele trama a fuga, vai embora. E vai parar num lugar onde ele encontra um cara, se é que você me permite chamá-lo assim, tão enganador quanto ele. Não é verdade? Eu quero casar com Raquel. Muito bem, você quer casar com Raquel? Legal, minha filha é linda, maravilhosa. Trabalha para mim 7 anos, eu estou resumindo, tá? Trabalha para mim 7 anos e você casa com Raquel. E aí ele trabalha 7 anos, ele é embriagado, certo? Ele é embriagado, fazem uma festa, enchem ele de vinho, sei lá o quê. Botam ele lá na tenda, sei lá onde era essa tenda, jogam Lia lá para dentro, não é verdade? E quando ele acorda, ele se depara com Raquel. Não. Com aquela que talvez a Bíblia nem diz isso, mas talvez ele nem tinha percebido. Porque os olhos dele eram para Raquel. A Bíblia deixa muito claro que Jacó amou a Raquel. E ele vai reclamar os seus direitos. Olha só, o enganador, fugido de uma traição, o cara que aprontou, a Bíblia conta isso, mas eu fico imaginando que Jacó aprontou em outros episódios, brincando na rua com as crianças. Jacó aprontou outras situações, e aí ele vai lá e fala assim, ué, você me enganou, você está pensando que é certo isso? E tem muito crente que é assim. Que tem telhado de vidro e taca pedra no telhado dos outros. E eu vou te dizer uma coisa, o nosso telhado é de vidro, mas é vidro tão fininho, que se você gritar mais alto, ele quebra. Já viu essas louças bonitas que a gente compra nas lojinhas, que antigamente era R$1,99? Não dá nem para lavar aqueles vasos, porque quebra, não é assim? E Jacó vai reivindicar. Ele disse, olha, mas aqui nós temos uma cultura, não posso casar mais nova e depois a mais velha. Trabalha para mim mais 7 anos. E Jacó não diz nada. Ele não briga ali. Sabe por quê? Porque ele estava, mais uma vez, facilitando as coisas para ele. Mas Deus estava tratando no caráter de Jacó. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que você está passando? Este momento em que você está vivendo, eu tenho plena convicção que é Deus tratando no seu caráter. Eu não estou dizendo que você estava errada, não estou dizendo que você estava em pecado, não estou dizendo isso, estou dizendo que esse é o tempo para a sua maturidade cristã. Sabe o que é isso? Daqui a um tempo você vai se encontrar com alguém que viveu a mesma situação que a sua. E você tem a autoridade de orar por ela e dizer para ela ou para ele, não faça isso. Faça isso, 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 porque Deus não negocia princípios. Aleluia!
Jacó teve o seu caráter moldado ali, trabalhando para o seu sogro. E ele trabalhou e conseguiu aquilo que, de fato, ele queria. Então, para que você tenha maturidade, você precisa temer a Deus, não negociar princípios, ter caráter transformado. Algumas situações te servirão para amadurecer. Fique atento, queridos. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar, ó dia, ó vida, ó mês, ó ano, estou desempregado, eu perdi meu emprego tão bom, eu tive que vender isso, terminei o relacionamento. Ao invés de ficar falando assim, cresça. É a oportunidade para você crescer, amadurecer, ser um homem, uma mulher de Deus, cheio de Deus. Eu ouvi no primeiro dia na campanha o pastor dizendo que o maior investimento que nós temos em nossa vida espiritual é proclamarmos um jejum pela nossa vida espiritual. Aproveite esse momento. Tem um hino na harpa que diz: os melhores hinos e canções foram compostos em tribulação. Na tribulação, na dificuldade, no confronto, na guerra é que nós crescemos. A oportunidade de crescermos, a oportunidade de chegarmos mais a Deus, a oportunidade de você ler mais a Bíblia, a oportunidade de você jejuar, a oportunidade de Deus estar do seu lado, a oportunidade de ter a revelação, a oportunidade. Aleluia! Agarre essa oportunidade, querido. Essas situações vão te fazer amadurecer. Terceiro conselho que eu tenho para te dar: confie em Deus. Tenha fé, fé madura. Eu não estou falando de fé salvífica, eu estou dizendo de fé, trazer à realidade aquilo que ainda não existe. Vou contar uma história para vocês. O pastor Daniel contou para a gente de um amigo dele. Ele tinha um amigo que era pastor, e o filho dele, homossexual, travesti, se prostituía pelas cidades. E ele, quando orava pelo filho, ele não via aquele filho montado, ele via um filho de terno, gravata, louvando a Deus. Ele diz que o pai ia buscar o filho lá nos pontos, pegava o filho pelo braço e andava todo orgulhoso e dizia: esse é meu filho. Mas ele sabia de que filho que ele estava falando. Não era aquele personagem, era aquele filho que ele trazia à existência. Hoje esse moço é um pregador. Hoje esse moço dá testemunho daquilo que o pai fez com ele. Isso é fé, queridos. Tenha fé. Sabe, não ore por orar, não peça por pedir, não fale por falar. Tenha fé. O firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Tenha fé. Mas não vai gastando cartão de crédito porque eu tenho fé, não. Não vai comprando porque eu tenho fé, não. Você tem fé, você não tem dinheiro, querido. Porque as pessoas falam assim: por que você não compra? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé, mas eu não tenho dinheiro. Isso é a realidade, é pé no chão. Você está entendendo o que eu estou falando? É pé no chão. Eu trago à existência o que não existe. Meu sonho é ter um apartamento. Eu não tenho condições. Também não tenho dinheiro. Mas eu estou orando. Não enfiei a cara para comprar, porque eu não tenho dinheiro. Mas Deus vai me fazer a oportunidade passar diante de mim. Eu vou agarrá-la, porque Deus é o Deus da oportunidade. Fé madura é aquela que produz frutos. Lá no livro de Tiago está dizendo que se você tem fé, você tem que exercer a sua fé. Ou seja, você vai produzir frutos, você vai ajudar o próximo. Isso é fruto de fé, querido. Um dia Deus me disse para mim assim: eu não tinha nada em casa, nada. Eu vivia do se me dão eu vou comer, se me dão eu tenho feijão, se me dão.
E um dia orando e dizia, Deus, o que está acontecendo? É pecado. A primeira coisa que a gente pensa, né? Senhor, é pecado, fala para mim. E o Senhor disse, Ana, um dia você vai ter para dar. Não se esqueça desse dia. E hoje, irmãos, quando eu sinto no meu coração, porque tem gente que fala, não estou sentindo te ajudar. Mas quando eu sinto, Deus fala comigo, vai lá. Eu vou e faço. Na medida que eu posso. E graças a Deus, e graças à promessa, eu tenho para ajudar. Trata-se de fé que transforma a própria vida. Essa fé que a gente está falando. Você tem uma transformação radical. Sabe quando as pessoas olham e vê um brilho diferente, vê uma coisa diferente, e começam a contar o que você era, e você fica pasmo, porque você diz, eu era assim? Eu fazia isso? Eu gostava daquilo? Gostava. Por quê? Porque você agora vive pela fé. Fazendo você pensar, agir mais com aquilo que Deus deseja para você do que aquilo que você deseja para você. O que diferencia a fé madura da fé infantil não é a ausência de dificuldades, mas a forma com que as pessoas lidam com ela. Você sabe que você quer conhecer um cristão? Coloca ele diante de um problema. Como que ele vai lidar com esse problema? Tem gente que roda a baiana, a sergipana, a paraibana e até a cristã. Não é assim? Mas, de repente, diante de um confronto, de uma situação, como que ela lidar com isso? E aí você vê fruto de fé na forma com que ela lidar com isso. Quarto conselho que eu tenho para dar a você, espero que dê tempo de eu falar todos eles. Reconheça a bênção de Deus. Jacó, então, vive toda essa situação. Ele trabalha, Deus abençoa e faz prosperar. Deus dá ao sogro dele a revelação de que a bênção de Deus está sobre ele. Olha só que coisa louca. A bênção de Deus estava sobre Jacó. Vê que tudo que ele tem começa a prosperar muito. Então Jacó pede o seu salário e o sogro então propõe a ele, me fala seu salário, eu te pago. Não, eu quero ir embora, eu quero voltar para a minha terra. Me dá o que é meu, eu quero voltar para lá. Ele diz, não, mas eu não posso fazer isso com você, porque você aqui eu estou prosperando. Então vamos fazer um acordo, assim, assim, assim. Ele faz o acordo. E Jacó então cumpre o acordo, volta para casa. No caminho, ele tem um encontro com o anjo. No caminho para recomeçar, ele se encontra com o anjo. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei da oração de Jabes. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me dos males e livra-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. A Bíblia fala que Jabes, o nome Jabes significa aquele que causa dores. Você imagina alguém te chamando o tempo todo, fazendo você lembrar ao que veio. Não é verdade? Fazendo você lembrar o que veio. Jabes cansou dessa situação e foi diante de Deus e disse: Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja sobre mim. Reconheça que sem a bênção de Deus você não vai conseguir. Se Deus não estiver com você, você não vai conseguir, não vai dar certo. Quinto conselho para você, quinto conselho para você: repare seus erros, derrube seus ídolos. A gente vive um tempo onde há muitos ídolos, influenciadores digitais, ídolos da música, ídolos do futebol, ídolos na igreja. Tem ou não tem? Ídolos na igreja.
Tem muitos ídolos hoje. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: derrube os seus ídolos. Ele deve ser o centro do seu coração. Jesus não teve nenhum ídolo. O Jacó, ele passa à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, se curvou 7 vezes ao chão. Nesse encontro, Jacó então quebra todas as barreiras, todas as correntes, todos os ídolos que estão no seu coração. Porque, de repente, o seu ídolo é você mesmo. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Comigo não tem pão, queijo, porque eu sou assim, porque é isso, é aquilo. Jacó deixou tudo isso no chão, foi lá e se humilhou diante do irmão. Mas Esaú correu ao seu encontro e abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Dá para imaginar um cara como Jacó chorando? Derrube seus ídolos e você vai ver o que vai acontecer no seu coração. Caia por terra todos os seus ídolos. E 6º conselho e o último, quero dizer para você: tome posição diante de Deus e de todos. Tome posição. Você é cristão na igreja, no trabalho, na sua faculdade, em casa, em todo lugar. Ser cristão é um estilo de vida, não é aos domingos, é um estilo de vida. As pessoas te respeitam porque você é cristão, sem você dizer nada. Eu fui visitar um amigo muito querido, que eu tenho um amor muito grande por ele. Ele mora com um rapaz, são homossexuais. E eu orei com eles, eu disse: posso orar com vocês? E eu orei por eles ali. Deus me deu uma compaixão por aqueles homens. E a minha oração naquele lugar foi tão poderosa. Eu não estou dizendo porque eu sou. Não. Porque antes de chegar lá eu orei e falei: Deus, como que faz uma visita dessa? Como é que faz um negócio desse? Eu os ouvi, nós conversamos, nós rimos. Eles sabem que eu sou cristã. E orei com eles. Tomem posição diante de todos. Sua posição é uma posição de cristão. Não abre mão de princípios. Diz em 1 Coríntios 16, 13, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e forte. Estamos vivendo um tempo de pandemia, onde há desesperança. Mas eu e você, sabe por que não foi pior toda essa situação? Porque existe uma igreja que ora. Por isso não foi pior. Sabe por que não vai piorar? As pessoas estão dizendo: ah, vai piorar. Sabe por que não vai piorar? Porque eu e você estamos orando. Tome posição. Exerça a sua fé. E aí eu quero concluir falando com você. Alcançar a plena maturidade espiritual é um processo longo e trabalhoso. Passa por avanços, recuo, porque é maturidade também você recuar. Reconhecer que não é tempo de avançar ainda. Traz alegrias, traz sofrimentos, momento de descanso e momento de fazer, de trabalhar. Mas isso é o que é de melhor para acontecer para a sua vida e para a minha vida. Para recomeçar, é necessário ter maturidade.